intestinos para que sejam fortes e saudáveis e possam cumprir suas funções. Teu peito para que receba puros e virtuosos princípios. Nosso profeta vivo disse-nos que a igreja tem 3 propósitos. Um é proclamar o evangelho de que temos falado. O outro propósito é aperfeiçoar a vida dos santos. E o terceiro é redimir os mortos. Consequentemente, ocupamos-nos na pesquisa de nomes e lugares de nascimento de nossos familiares, bem como de todas as pessoas possíveis. Uma grande característica que distingue a Igreja Mórmon de todas as grandes religiões é seu fanático programa de evangelizar os mortos. A Igreja Mórmon opera o maior centro genealógico do mundo, com mais de 600 funcionários, que ficam classificando e catalogando recenseamentos, registros, documentos e testamentos. Esta informação é microfilmada e guardada aqui, 32 quilômetros fora da cidade do Lago Salgado. Eu faço a pesquisa, levo seus nomes ao templo e os batizo, e então selo-os na casa do senhor como unidades familiares. Quando um mormon qualquer entra no templo para receber seus endowments, recebe um par dessa sagrada roupa de baixo. E então é instruído a usá-lo o tempo todo. Supostamente essa roupa é mágica, é uma peça super poderosa e que resguarda a pessoa do mal se ela está vivendo o evangelho mormon. Mas, para falar francamente, talvez seja a peça menos atrativa e, afirmo, a mais desumanizadora do mundo. Não há estatísticas que mostrem que esses garments do templo resguardaram a alguém de qualquer coisa. Embora os mormons digam que esses garments, por causa do seu poder mágico, têm salvo pessoas da morte no fogo e de todo tipo de mal e acidentes. Ou elas vão ao hospital para terem neném, mas recusam-se a tirar a roupa, ao ponto do médico ter de cortá-la para o neném nascer. Depois de ajudar minha avó a banhar-se e sair da banheira, enxugávamos sua perna esquerda, punhamos o garment limpo na perna esquerda e só então ela tirava o garment sujo da perna direita. O garment tem que ser usado em contato com a pele, com suas outras roupas íntimas por cima dele. Ele protege o corpo. É como um amuleto, é uma superstição. Joseph Smith estava muito envolvido com o ocultismo. Ele tinha uma pedra de vidente que usava como bola de cristal para adivinhar o local de tesouros escondidos e traduzir as placas de ouro. Em 1826, Joseph Smith foi preso e condenado, pois fingia encontrar tesouros escondidos com a pedra. As marcas especiais nesse garment tornam-na um amuleto especial chamado talismã. Na Bíblia satânica de Anton LaVey, sob a divisão chamada Nomes Infernais, eu quero mostrar-lhe algo. Aqui está o Deus Mormo, rei dos necrófilos, Deus dos mortos-vivos. Os que o seguem são chamados Mormons. Nós não podemos chegar assim a tal conclusão. Poderia ser mera coincidência. Os Mormons são obcecados por genealogia, cerimônias e ritos templários pelos mortos que creem poderem visitar os vivos e que podem converter ao mormonismo até no túmulo. Em chinês, Mormon significa portas do inferno. Por isso os missionários têm problemas em Hong Kong, por exemplo. Evitam o termo Mormon ao tentarem converter os chineses. John L. Smith, escritor e pesquisador do poderio da Igreja Mórmon. A Igreja Mórmon é a segunda maior instituição financeira a oeste do rio Mississippi. A Igreja Mórmon exerce poder econômico com maior eficiência que qualquer outra religião organizada no mundo. Tem a companhia de seguros Beneficial Life com 470 milhões de dólares. O Deseret Management and Trust Corporation, hospitais, escolas, apartamentos e fazendas. É grande acionista do Los Angeles Times. Possui emissoras de televisão e rádio e a cadeia de lojas e departamentos CMI. Tem vastas terras em todos os 50 estados americanos, no Canadá, na Europa e em cada continente. 2/3 de suas propriedades são isentos de impostos. Bilhões de dólares são extraídos dos membros da igreja a cada ano com seu programa de dízimos obrigatórios. É difícil dizer o que a Igreja Mórmon realmente possui. Alguém disse que o próprio profeta Mórmon poderia não saber, porque podem ter comprado algo ontem ou vendido algo hoje.
Os Mormons têm uma enorme parte do Havaí. São uma das principais instituições financeiras da região. Quem vai ao Centro Cultural Polinésio é convidado a visitar o Templo Mormon. Depois do Templo de Lago Salgado, o Templo do Havaí é o mais visitado do mundo. Eles apresentam a Igreja Mormon num filme e fazem a pessoa deixar sua assinatura. O nome e o endereço da pessoa são então enviados a um missionário da área onde ela reside. Pouco depois dela voltar de sua visita ao Templo do Havaí, é visitada pelos missionários Mormons, que indagam se ela gostou de sua visita ao templo e se quer saber mais sobre a igreja, usando esse método para compartilhar as doutrinas Mormons com as pessoas. Eles têm outros modos de recrutar membros, como missionários de porta em porta, centros para visitantes, milhares de grupos de escoteiros e instituições educacionais. E através da cadeia de hotéis Marriott, onde a literatura mormon é posta em cada quarto. Apesar de toda a conversa de construção de uma sociedade ideal, o estado de Utah, que é 70% mormon, encabeça a nação em número de falências e fraudes e também é um líder em número de divórcios, suicídios, abuso de crianças, gravidez de adolescentes, doenças venéreas e bigamia. Há muitos na igreja que têm dificuldades para acreditar nela. Outros não creem sob hipótese nenhuma. Após 5 ou 6 meses dentro da igreja Mormon, meu filho notou o seu engano. Uma das coisas que o fizeram duvidar foi a ridícula ideia dos Mormons de alguém tornar-se um deus. Eu me lembro de quando fui falar com o bispo. Foi um pouco antes de eu resolver deixar a igreja. E eu então perguntei a ele, bispo, onde está o amor nessa igreja? E com lágrimas escorrendo pelo meu rosto, eu lhe disse, não me sinto amada. Nós ouvimos toda essa conversa sobre o amor e de como estamos cuidando de todos e da noite familiar. Mas onde está o amor? Por que não me sinto querida? E ele ficou sentado, olhando para mim como se não tivesse qualquer sentimento. O mormonismo menospreza a Bíblia, menospreza todas as outras igrejas, para que os mormons que perderem a fé no mormonismo pensem que nada existe nelas que tenha valor. Eu acreditava que se a igreja mormon não era verdadeira, não havia igreja verdadeira. Eu tinha um daqueles testemunhos ardentes da igreja mormon. Quando eu estava crescendo, durante a infância, minhas irmãs, meu irmão e eu éramos muito amigos. Nós éramos grandes companheiros. Desde que saí da igreja mormon, minhas irmãs cortaram completamente sua amizade comigo. Uma das regras da igreja mormon é que se alguém quiser entrar no templo, não pode associar-se a membros apóstatas, e é assim que me chamam. Depois que deixei a igreja, as coisas mudaram. Meus amigos não falavam mais comigo. E embora eu tivesse deixado voluntariamente a igreja, ao perceber que ela é falsa, eu fui excomungada da igreja mormon. E excomunhão é um termo pejorativo. Com raras exceções, quase todos os nossos amigos mormons romperam amizade conosco. Fui posta de lado. O namorado que eu tive durante todo o ano em que estudei na BYU rompeu o namoro. Ele estava se preparando para a missão. Não queria falar comigo. Disse-me de chofre, você não irá comigo ao templo e pronto. Meus colegas tiveram ordem de não falar comigo. Nossos 2 filhos, na época, estudavam na universidade e trouxeram alguns jovens mormons para conversarem comigo. Eles me contaram que alguém no Instituto Mormon havia dito que fomos excomungados por motivo de adultério. E essa é a maior mentira que já existiu. Em Utah é muito difícil alguém deixar a igreja, isto é, publicamente. Em primeiro lugar, a ameaça ao seu emprego. Talvez seu patrão seja mormon, e isso pode ameaçar seriamente seu lugar na firma. Eu sei de muita gente que trabalha para a própria igreja, temendo perder a sua posição. Outras pessoas temem o divórcio. Conheço pessoas em altas posições na igreja que não acreditam no mormonismo.